15 de junho de 2019. Uma jovem de 18 anos desaparece durante a noite de sua formatura em uma das escolas mais prestigiadas do Brasil. Ninguém a vê sair. Nenhum sinal de luta. Nenhum adeus. 5 anos se passam. E então, atrás de uma parede de tijolo selada no porão da escola, uma mala é encontrada. E dentro dela, as pistas para uma verdade aterrorizante. Esta é a história de Sofia Vargas Mendoza, a filha querida de um dos CEOs mais poderosos do Brasil, e a teia de mentiras, abuso e segredos que finalmente se desmoronou quando quase era tarde demais. Sofia Vargas Mendoza tinha tudo a seu favor: beleza, inteligência, uma família amorosa e um futuro cheio de promessas. Ela estava se formando como a melhor da turma no elitista Colégio Internacional Península em Florianópolis, um lugar onde os filhos da elite brasileira estudavam atrás de portões altos e segredos ainda mais fechados. Mas o que deveria ter sido a noite mais alegre de sua vida se transformou no pior pesadelo de sua família. Ela foi ao banheiro após a cerimônia. Nunca mais voltou. Seu desaparecimento desencadeou uma busca nacional por meses, depois anos. E em 2024, uma única ligação mudou tudo. Senhora Vargas, aqui é Miguel Santos do Colégio Internacional Península. Preciso que a senhora venha aqui imediatamente. Encontramos algo. Aquela tarde de terça-feira em outubro de 2024 começou como qualquer outra até aquela ligação. Helena Vargas, mãe de Sofia, não ouvia o nome da escola há anos. Não desde que sua filha desapareceu sem deixar rastros do campus em 2019. A voz no telefone estava urgente, firme, silenciosamente abalada. A mão de Helena tremeu quando ela respondeu: "O quê? O que vocês encontraram?" "Uma mala, senhora", disse Miguel. "Uma rosa com iniciais douradas. SVM Sofia. Respire. Respire." Ela desligou e ligou para seu marido, Alejandro Vargas, CEO de uma das empresas mais influentes do Brasil. 10 minutos depois, o casal estava em um voo particular para Florianópolis. Eles não disseram nada durante o voo, mas o olhar nos olhos de Helena dizia tudo. E se for ela? E se esta for finalmente a verdade? O Colégio Internacional Península sempre projetou a imagem de exclusividade e prestígio. Pisos de mármore, paredes cobertas de era, uniformes elegantes, corpo docente educado, o tipo de lugar onde as crianças conseguiam admissão antecipada para Oxford e Stanford. Era também o último lugar onde Sofia foi vista viva. Miguel Santos, agora chefe da manutenção, encontrou o casal na entrada da escola. Era um homem robusto e queimado de sol na casa dos 50. Seus olhos carregavam um peso que ele não tentava esconder. "Sinto muito ter que mostrar isso para vocês", disse ele com voz baixa. Ele os conduziu por fileiras de salas de aula impecáveis, através de uma porta trancada, e desceu para o porão frio e estreito sob o prédio principal. "Esta seção estava selada", ele explicou. "Estávamos instalando uma nova rede elétrica quando um dos trabalhadores notou que uma parede parecia diferente. Era mais nova que o resto. Então, nós a derrubamos." Eles caminharam por escadas de concreto iluminadas por lâmpadas de trabalho piscantes. No final do corredor havia um buraco aberto nos tijolos. Lá, parcialmente enterrada sob poeira e entulho, estava uma mala rosa, desgastada mas inconfundível. Helena caiu de joelhos. Sua mão pairava sobre a mala, não muito pronta para tocá-la. Alejandro sussurrou: "Compramos essa para ela em Paris para a formatura." Lágrimas escorreram pelas bochechas de Helena. Ela nunca ia a lugar algum sem ela, ela murmurou. Dentro da mala estavam as roupas de Sofia, maquiagem, sandálias, seu perfume favorito. Tudo cuidadosamente dobrado, mas em um bolso lateral estava a descoberta mais arrepiante: seu passaporte, sua identidade, seus documentos de formatura. "Se ela fugiu", disse Helena, "por que deixaria isso para trás? E se alguém a levou", acrescentou Alejandro, "por que esconder a mala dela aqui?" Antes que Miguel pudesse responder, uma voz chamou atrás deles: "Detetive Carlos Ruiz, Polícia Civil de Florianópolis." Ruiz tinha trabalhado na investigação original. Ele nunca parou de pensar no caso. Depois de inspecionar a mala e o espaço escondido, ele disse o que todos temiam: "Isso muda tudo."
Tratamos o desaparecimento dela como um caso voluntário naquela época. Agora estamos lidando com crime violento. Quem tinha acesso ao porão? Precisamos saber quem tinha chaves para esta área em 2019, Ruiz perguntou a Miguel. Miguel puxou um registro de segurança antigo. Naquela época, apenas o diretor, o chefe da manutenção e 2 funcionários da segurança tinham acesso. Diretor Ricardo Herrera, ele ainda trabalha aqui? Helena perguntou, sua voz subitamente fria. Sim, ainda é o diretor. Está aqui há 15 anos, Miguel respondeu. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela se lembrava muito bem de Herrera. O homem que a consolou. O homem que jurou que encontrariam Sofia. O homem que chorou na frente das câmeras com eles. Seria possível? Ruiz não esperou. Vamos falar com ele. O escritório de Ricardo Herrera não tinha mudado muito desde 2019. Diplomas emoldurados alinhavam as paredes. Elogios do Ministério da Educação. Fotografias de estudantes sorrindo, Sofia entre eles. Mas quando Helena entrou, foi como entrar em uma mentira. Senhor e senhora Vargas, Herrera os cumprimentou com solenidade ensaiada. Seu cabelo estava mais grisalho agora, mas ele ainda estava impecavelmente vestido, voz calma. Não posso imaginar o que vocês estão sentindo agora. O detetive Ruiz foi direto ao ponto. Diretor Herrera, encontramos a mala da Sofia em uma seção selada do porão. Acreditamos que foi escondida lá em algum momento de 2019. Preciso saber quem tinha acesso àquela área. Herrera não se abalou. Eu mesmo. O ex-coordenador de manutenção, Fernando Lopes. Pessoal da segurança. Confio que encontrarão os registros. E onde está o senhor Lopes agora? Ruiz perguntou. Herrera juntou as mãos. Ele morreu. Acidente de carro em 2021. Silêncio tomou conta da sala. Você sabia sobre uma parede sendo selada no porão? Ruiz continuou. Herrera balançou a cabeça. Aquela área sempre foi considerada depósito. Raramente descia lá. Ruiz anotou. Helena não disse uma palavra. Ela apenas encarou o homem que havia sido mentor de Sofia, aquele que havia prometido guiar seu futuro. E então algo clicou. Detetive, Helena interrompeu. Sofia me disse que deveria se encontrar com o diretor Herrera depois da festa de formatura. Algo sobre uma bolsa de estudos para estudar na Europa. Herrera piscou. Não me lembro disso. Ela escreveu no diário dela. Helena pressionou. Disse que você pediu para ela não contar para ninguém ainda. Disse que era uma oportunidade especial. Conversei com muitos estudantes sobre bolsas de estudo, senhora Vargas. Não posso lembrar de toda a conversa. Os olhos de Ruiz se estreitaram. O coração de Helena batia forte em seus ouvidos. Seu instinto gritava, este homem estava escondendo algo. De volta à delegacia, Ruiz e sua equipe começaram a puxar todos os arquivos antigos. No arquivo do caso, não havia menção de um encontro pós-formatura entre Sofia e Herrera. Não no depoimento de Herrera, não em nenhum relatório. A omissão era gritante. Naquela noite, Helena se sentou sozinha no quarto intocado de Sofia. Em sua mesa estava o diário rosa que ela não teve forças para abrir até agora. Entrada após entrada descrevia conversas com Herrera. Ele diz que tenho algo especial. Ele faz muitas perguntas pessoais sobre namoro, sobre se já estive com alguém mais velho. Ele me disse para não contar para ninguém, nem para meus pais. O sangue de Helena gelou. Ela virou para a entrada final. 14 de junho de 2019. Amanhã-me. Encontro com o diretor Herrera depois da cerimônia para finalmente pegar meus papéis da bolsa de estudos. Estou nervosa, mas este é meu futuro. Espero que não esteja pensando demais. Helena agarrou o diário e sussurrou. Meu Deus, ele a manipulou. Na manhã seguinte, Ruiz recebeu uma ligação da técnica forense Patrícia Veiga. Carlos, analisamos a mala. Encontramos impressões digitais, 2 conjuntos extras além das de Sofia. Elas correspondem a alguém no sistema? Uma pertence a Helena Vargas,
a outra a Fernando Lopes. Ruiz sentiu o peito apertar. O homem que tinha acesso ao porão. O homem que havia morrido em um acidente misterioso. Mas não era só isso. Encontramos fibras. Patrícia continuou. Algodão azul de uma camisa masculina que não combina com nenhuma das roupas de Sofia. Ela pausou. E encontramos sangue. Pequenos traços secos no forro. Ruiz sabia o que isso significava. A mala havia presenciado violência. E Carlos, encontramos amostras de tecido da pele sob as unhas em um dos kits cosméticos de Sofia, de um homem na casa dos 50 ou 60. Estamos fazendo o DNA agora. Ruiz reabriu o arquivo da morte de Fernando Lopes. Originalmente classificado como acidente, seu carro havia saído da estrada perto de Balneário Camboriú. Nenhuma testemunha, nenhuma suspeita de crime. Mas agora a autópsia mostrava traços de sedativos em seu sistema. Não o suficiente para desmaiá-lo completamente, mas o suficiente para prejudicar a direção. Alguém não queria que ele falasse, Ruiz disse em voz alta. Ele ligou para Helena. Você se lembra de alguma coisa sobre Lopes? Sofia já o mencionou? Ele sempre a cumprimentava no corredor. Ela disse que ele era amigável demais. Mas nunca achamos estranho. Agora Ruiz entendeu. Isso não era apenas um acobertamento. Era uma conspiração. De volta à escola, Ruiz exigiu acesso total às gravações de segurança. O diretor de TI se desculpou. Nosso sistema só arquiva 5 anos de filmagem. Os dados de 2019 foram deletados automaticamente no ano passado. Ruiz cerrou o punho. Algum backup, alguma coisa física? Nós guardamos os registros de visitantes. Eles os revisaram. Sofia foi vista pela última vez saindo do salão de recepção às 23h47, supostamente indo em direção ao banheiro, mas ela nunca saiu do prédio. Foi então que ela foi ao escritório de Herrera. Helena percebeu. Ruiz se voltou para os arquivos digitais do diretor. Enterrado em uma pasta antiga do sistema, encontrou traços de filmagem deletada daquela noite. Ruiz solicitou uma recuperação forense. Naquela noite, Patrícia ligou de volta. Restauramos 3 minutos de filmagem fragmentada, ela disse. É do escritório de Herrera. A câmera estava escondida atrás de uma estante. A filmagem estava escura, tremida, mas claro o suficiente para distinguir o vestido branco de Sofia. O braço de Herrera em seu ombro. Ele se inclinando mais perto. Sofia se afastando. Herrera agarrando seu braço, depois corte para preto. O detetive Ruiz sabia o que a filmagem significava. Não era mais apenas suspeita. Era evidência. Ele encontrou Helena e Alejandro na manhã seguinte na delegacia. Helena trouxe o diário de Sofia e outra coisa. Uma gravação, ela disse silenciosamente. Sofia costumava gravar memorandos de voz. Nunca verificamos o telefone antigo dela até agora. O arquivo era datado de 15 de junho de 2019, 18h30. Hoje é minha formatura. Deveria estar animada, mas o diretor Herrera disse algumas coisas estranhas ontem. Ele perguntou se eu já beijei um homem mais velho. Ele disse que me ensinaria como ter sucesso na universidade. Estou nervosa sobre nosso encontro hoje à noite. Espero que esteja apenas pensando demais. Alejandro se virou, punhos cerrados. Helena chorou silenciosamente. Ruiz encaminhou o memo para Patrícia para autenticação. Agora temos motivo, padrão e evidência de manipulação, ele disse a eles. Estamos pedindo mandado de prisão. Na manhã seguinte, pouco depois das 7 horas, o detetive Ruiz e uma equipe de oficiais entraram no terreno da escola. Ricardo Herrera já estava em seu escritório. Diretor Herrera, Ruiz disse, você está preso pelo assassinato de Sofia Vargas Mendoza. Herrera ficou paralisado. O quê? Isso é absurdo. Ruiz leu seus direitos enquanto ele era algemado na frente de seus diplomas e prêmios. No caminho para a delegacia, o outrora orgulhoso diretor desmoronou no banco de trás da viatura, murmurando negações, depois desculpas. De volta ao laboratório, Patrícia ligou para Ruiz.
Confirmamos o DNA do tecido sob as unhas de Sofia. É de Herrera. O sangue dentro da mala é dela. O cabelo também é dele. Patrícia pausou. Tem mais. A mala continha fibras de camisa azul consistentes com o uniforme de Herrera daquela noite. E o padrão do sangue indica trauma, possivelmente ferimentos defensivos. Ruiz assentiu lentamente. Ela lutou. Mais tarde naquele dia, com seu advogado ao lado, Herrera concordou em falar. Ruiz configurou o equipamento de gravação. Senhor Herrera, ele começou, nos conte o que aconteceu na noite de 15 de junho de 2019. A voz de Herrera rachou. Ela veio ao meu escritório. Eu disse a ela sobre a bolsa de estudos. Tentei beijá-la. Ela me empurrou, disse que contaria para os pais. Entrei em pânico. Ele respirou fundo. Ela gritou. Cobre sua boca. Ela lutou, mas não parei. E então ela ficou quieta. Ruiz deixou o silêncio pairar. O que você fez a seguir? Liguei para Fernando Lopes. Ele veio depois da meia-noite. Disse que foi um acidente. Ele me ajudou a movê-la. Mantivemos o corpo na geladeira de depósito até selarmos a parede com a mala. Íamos plantar em outro lugar, mas no final, apenas deixamos lá. Ruiz olhou para Herrera, o homem que uma vez foi visto como modelo. Você tirou o futuro dela. Herrera assentiu. Eu sei. Com Herrera sob custódia, uma equipe forense liderada por Patrícia Vega retornou à escola. Trouxeram ferramentas para remover cuidadosamente a parede que Lopes havia construído. Helena e Alejandro esperaram do lado de fora. Depois de 3 horas de escavação, Patrícia confirmou. Encontramos uma câmara selada. O corpo está intacto. Helena desabou nos braços de Alejandro. Depois de 5 anos, Sofia finalmente voltará para casa. A prisão de Ricardo Herrera virou manchete, mas o detetive Ruiz sabia que o caso não havia terminado. Havia sinais de que não era apenas o crime de um homem. Muitas perguntas permaneciam. Por que Fernando Lopes havia sido pago? Por que ele morreu em um acidente? E mais importante, quem mais sabia? A equipe forense começou a investigar as finanças de Herrera e Lopes. O que encontraram foi alarmante. Começando apenas 1 mês após o desaparecimento de Sofia, Lopes havia recebido depósitos mensais de R$10 mil, sempre em dinheiro, sempre sem rastro. Os depósitos vinham de várias contas, todas rastreadas até empresas fictícias conectadas a Ricardo Herrera. Mas havia algo mais. Em agosto de 2019, Herrera vendeu uma propriedade herdada de sua mãe. Ele depositou mais de R$800 mil em dinheiro, depois sacou em parcelas nos próximos 2 anos. Quem mais ele estava pagando? Ruiz se perguntou. Na casa de Herrera, agentes descobriram um disco rígido escondido, criptografado e enterrado nas paredes de seu escritório particular. Levou quase 48 horas para Patrícia Vega descriptografar. O que ela encontrou fez o sangue drenar de seu rosto. Fotos, vídeos, dezenas deles. Imagens de estudantes tiradas sem conhecimento. Muitas em posições comprometedoras. Outras pareciam ter sido gravadas durante sessões de mentoria privadas no escritório de Herrera. Pior ainda, metadados revelaram que esses arquivos haviam sido compartilhados com destinatários externos. Uma pasta continha registros de pagamento de clientes, nomes, transferências bancárias, notas sobre preferências. A lista de nomes incluía mais do que apenas funcionários da escola. Havia um senador estadual, 2 empresários proeminentes, um oficial do Conselho de Educação, um juiz federal. Não era mais um caso de abuso. Era uma rede criminosa protegida por dinheiro, influência e silêncio. Fernando Lopes, parecia, havia sido mais do que apenas um zelador. Ele havia sido um facilitador, alguém que organizava acesso especial para homens poderosos. E sua morte em 2021? De repente, não parecia mais um acidente. Do nada, Ruiz recebeu uma ligação de um psiquiatra chamado Dr. Fernando Castilho. Detetive, tive uma paciente em 2022, uma jovem que havia sido abusada enquanto estava no Colégio Península.
Ela morreu no ano passado de overdose. Mas antes de morrer, ela me disse algo arrepiante. O que foi? Perguntou Ruiz. Ela disse que homens poderosos pagavam para cessar meninas da escola. Que alguns dos programas de mentoria eram uma fachada, que até havia retiros fora do campus. A voz de Ruiz endureceu. Por que não se apresentou antes? Ela me fez prometer confidencialidade. Mas agora acredito que ela era uma das vítimas de Herrera. Um dos vídeos do drive criptografado de Herrera mostrava a entrega de um pendrive e um envelope grosso para um homem de terno. Ultimesta Ampera maio de 2020. Patrícia aprimorou a filmagem. O homem era o juiz Arturo Villanova, que havia julgado vários casos de abuso educacional e os havia rejeitado todos. Estava ficando claro que Herrera não era apenas um predador. Ele era um corretor em um negócio nojento. E Sofia, ela provavelmente descobriu algo, fez as perguntas erradas. E por isso, foi silenciada. Ruiz contatou o promotor federal. Estamos lidando com crime organizado, ele disse. Isso é maior que uma escola. Isso pode envolver tráfico internacional. Logo o FBI e a Interpol foram trazidos. Evidências dos arquivos de Herrera mostraram conexões com servidores na Europa e América do Sul. Fotos de vítimas haviam sido compartilhadas através de fronteiras. Não era mais apenas sobre Sofia. Era sobre dezenas, se não centenas de meninas que nunca tiveram chance de falar. 5 anos. Foi quanto tempo levou para a família Vargas conseguir uma resposta. E agora, com a prisão de Ricardo Herrera e a exposição de uma rede de exploração infantil de longo alcance, o mundo finalmente ouviria a voz de Sofia, mesmo que ela não pudesse mais falar por si mesma. No início de 2025, o tribunal estava lotado. Ricardo Herrera foi julgado não apenas por assassinato, mas por 18 acusações de abuso sexual infantil, exploração e conspiração. Helena e Alejandro se sentaram na primeira fila. A promotoria apresentou o caso, a descoberta da mala rosa, evidências de DNA ligando Herrera à morte de Sofia, vídeos recuperados dos encontros de Herrera com estudantes, registros bancários de pagamentos de silêncio, depoimentos de vítimas e, mais condenatório de tudo, a própria confissão de Herrera gravada e reproduzida diante do júri. A defesa tentou argumentar doença mental, mas as evidências eram esmagadoras. Quando o veredicto foi anunciado, o tribunal ficou em silêncio. Culpado em todas as acusações. A sentença: prisão perpétua sem liberdade condicional mais 200 anos adicionais por crimes relacionados. Um por um, os co-conspiradores enfrentaram a justiça. O senador Roberto Águila foi preso no aeroporto com malas cheias de dinheiro. Condenado a 40 anos. O juiz Arturo Villanova foi capturado em um esconderijo de luxo e recebeu 60 anos. Carlos Montemayor e Wagner Morales, principais financiadores e facilitadores, foram condenados por permitir o abuso. Dezenas de educadores e administradores foram proibidos de trabalhar com menores novamente. Ruiz, agora comandante, supervisionou o processo com foco inabalável. Helena nunca perdeu um único dia de tribunal. Na sequência, Helena e Alejandro fundaram a Fundação Sofia Vargas, focada em verificações de antecedentes mais rigorosas para funcionários de escolas, reforma legal exigindo denúncia obrigatória de abuso, câmeras em todos os escritórios privados nas escolas, educação nacional sobre prevenção de manipulação. O Congresso aprovou a Lei Sofia, um projeto de lei histórico que mudou como o abuso em escolas é investigado no Brasil. Determinou que toda denúncia de criança seja levada a sério desde o primeiro dia. O outrora prestigioso Colégio Internacional Península foi transformado em um campus modelo para a proteção infantil. 10 anos depois, no 10º aniversário do desaparecimento de Sofia, Helena ficou diante de um auditório lotado. O evento foi transmitido ao vivo em todo o país. Minha filha sonhava em estudar Direito Internacional para fazer a diferença. Ela morreu aos 18 anos. Mas seu legado está vivo em cada criança agora protegida, em cada lei agora escrita, em cada predador agora atrás das grades. No final de seu discurso, 1000 rosas brancas foram colocadas sob uma placa memorial na escola, renomeada Academia Sofia Vargas. Inscrito na pedra estavam suas palavras de um diário recuperado: se eu sentir que algo está errado, vou falar. Mesmo se estiver com medo.
O detetive Carlos Ruiz agora lidera uma força-tarefa federal para a prevenção de exploração infantil. A perita forense Patrícia Veiga fundou um laboratório que ajudou a resolver 15 casos importantes de abuso. Muitas sobreviventes da rede de Herrera, como Carla Mendes e Andréa Solis, se tornaram advogadas, terapeutas e ativistas. Elas ajudam outras pessoas assim como Sofia as ajudou ao lutar. Helena escreveu um livro best-seller intitulado Em Busca de Sofia, agora leitura obrigatória em programas de treinamento educacional. E Sofia, embora sua vida tenha sido tirada, seu nome se tornou um símbolo não de tragédia, mas de transformação.